Não me diga, não me diga. Os estados do Nordeste que apoiaram o decreto do Lula contra as polícias são os mais violentos do Brasil, então a gente tem que fingir surpresa em relação a isso. Como assim, Deltan? Como é que é essa história aí? Mas eu achei que o estado mais violento do Brasil e o estado que a polícia mais mata fosse São Paulo. Afinal de contas, a Globo News fica lá o dia inteiro fazendo uma cobertura contra a PM de São Paulo, contra o Tarcísio. E o ministro Barroso do STF chegou até a obrigar o uso de câmeras policiais dos PMs de São Paulo, de tão violentos que eles seriam. Como assim? Que história é essa? Calma que eu já vou te explicar tudo isso e eu vou mostrar para você como que a imprensa tem omitido e mentido sobre os principais e reais dados da segurança pública do país. Por um lado, colocando uma lupa ali sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ele é um dos possíveis nomes da direita para concorrer contra Lula nas eleições presidenciais de 2026. E a imprensa, ao fazer isso, ao colocar essa lupa, ela está exacerbando a violência em São Paulo. O que ela faz com o objetivo aí claramente político de desgastar o Tarcísio, enquanto, por outro lado, está omitindo, na maior parte do tempo, que os estados em que a polícia é mais violenta e mais mata são os estados do Nordeste e do Norte, que são governados pela esquerda, pelo PT, há muitos anos. Vamos então primeiro entender o que aconteceu aí. Bom, na véspera do Natal, Lula publicou um decreto, que foi o decreto 12.432 de 2024, agora, que obriga policiais a utilizarem armas de fogo apenas em último recurso. O que obviamente restringe muito a atividade policial e coloca até mesmo os policiais com medo de agir, com medo de reagir, aumenta o risco de vida para os policiais, já que enquanto eles têm que se auto-restringir no uso de armas de fogo, os bandidos não. Os bandidos não têm essa obrigação. Parece claro para mim que o número de policiais mortos em serviço vai aumentar como uma consequência desse decreto do Lula. E os estados do Nordeste, a maioria governados pela esquerda e pelo Centrão, apoiaram a medida do Lula. Porém, gente, eles são os mais violentos do Brasil e eles não possuem uma política de segurança pública eficiente. Quem paga o preço de tudo isso, em última análise, é a vítima, é o cidadão comum, é o cidadão de bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com você em alguns dados. Veja só o que diz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente, que foi divulgado em julho de 2024. Ele diz que São Paulo é o estado brasileiro com a menor taxa de homicídios violentos do país. A menor, cerca de 8 mortes por 100 mil habitantes, que é o padrão que se adota. Quantas mortes por 100 mil habitantes? Então guarda aí, São Paulo tem 8. Em 2024, São Paulo registrou uma queda de 10% nas taxas de homicídios dolosos, o que é um número extremamente significativo. Depois de São Paulo, o estado com a menor taxa de mortes violentas é Santa Catarina, com 9. Lembra? São Paulo 8, Santa Catarina 9 por 100 mil habitantes. Justamente, vejam só, a Santa Catarina do Balneário Camboriú, tão criticado pela esquerda nas redes sociais agora nessa virada de ano. O que é de dar risada, até incentivar isso. Gente, tão esquerda, não vão lá para Camboriú, deixem esse lugar maravilhoso para gente. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha agora nos estados com as piores taxas. O Amapá é o estado mais violento do Brasil. Tem cerca de 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. 70, lembra? São Paulo 8, Santa Catarina 9, e a gente está falando agora do Amapá com 70. E a Bahia, governada pelo PT há quase 20 anos, tem 7 das cidades mais violentas do Brasil. E a taxa da Bahia é de 46 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. É simplesmente o segundo estado em que a PM mais mata, em que é mais violenta. E quando a gente olha esses dados todos, quais são os estados que têm a política pública de segurança que é mais efetiva? Quais os estados que têm uma política de proteger as pessoas mais eficiente? Qual é? São Paulo e Santa Catarina de um lado ou Amapá e Bahia? Obviamente, gente, é São Paulo e Santa Catarina. Mas qual que é o estado que a gente vê nos jornais tendo a sua segurança pública achincalhada, criticada e observada com uma lupa na Globo News e outros órgãos de imprensa governista todos os dias? É São Paulo. Nós não vemos nada sobre a Bahia. Alguém aí vê alguma coisa sobre a Bahia? Escreve aí nos comentários, porque eu quero ver. Eu não vejo nada sobre violência na Bahia. Se alguém ficar assistindo apenas a Globo News o dia inteiro, vai desligar a televisão ali e vai achar que São Paulo é simplesmente o estado mais violento do Brasil. Tem sentido isso? Opa, tem sentido se nós entendermos esses ataques à imprensa como uma tentativa nada sutil de tentar desgastar, desejar um forte nome da direita para a presidência em 2026, que é o Tarcísio.
sendo que nós nem sabemos ainda se o Tarcísio vai de fato concorrer ou não, já que ele sempre diz que o grande nome da direita para 2026 é Bolsonaro. Mas Lula e o PT não querem pagar para ver, não querem correr os riscos e preferem destruir o ovo da serpente ainda quando está ali na casca, destruir Tarcísio desde logo. O que é aquilo para eles que é ruim, né? Eles veem como ovo da serpente, a gente vê como a solução para 2026. Gente, São Paulo conseguiu reduzir os índices de homicídio a uma taxa que é equivalente a de países desenvolvidos, algo que é inimaginável no Brasil. É a política de segurança pública mais eficiente do Brasil, o que não quer dizer que ela seja perfeita, ou que não tenha erros. É claro que não tem como não ter erros. É claro, as pessoas estão ali, os policiais são humanos. Mas se é assim, se ainda assim é a melhor do país, por que São Paulo é alvo de uma decisão do STF obrigando o uso das câmeras corporais pela PM? Gente, se serve para São Paulo, não serve igualmente, ou talvez com mais razão, para Amapá, ou ainda para Bahia, que tem as PMs aí mais violentas, as que mais matam no Brasil? A verdade é que, até quando o assunto é segurança pública, existem aí dois pesos e duas medidas, tanto na imprensa quanto no Supremo, quando olha à direita e quando olha para a esquerda. Você concorda aí? O que você acha? Me conta aí a sua opinião nos comentários.